E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um pouco sobre mitos e verdades sobre o transtorno de personalidade borderline. O primeiro mito que eu vou abordar é a questão do tratamento. Muitos dizem o tratamento é ineficaz, o tratamento não causa melhora. Apesar de quem ter o transtorno de personalidade borderline ter um comportamento parecido em certas situações, certos critérios, acaba tendo individualidades de cada pessoa e intensidades diferentes nos níveis do, dos sintomas, no aparecimento dos sintomas, e como ele irá interferir em sua vida. E o tratamento adequado feito pelo médico psiquiatra, pela psicóloga, as psicoterapias, tudo varia de caso para caso. E realmente isso é um mito de que não existe melhora para o transtorno de personalidade, borderline. Eu já vi muita gente que teve uma melhora boa, pessoas que eu conheci, às vezes com um pouco de persistência no tratamento também, que não é uma coisa do dia para noite, não é uma coisa tão fácil também, porém não impossível. E eu creio que esse mito de que não há jeito para o borderline, que é um caso perdido, acaba prejudicando quem tem o transtorno, porque a pessoa se sente perdida e não vai atrás de tratamento, pois ela já se sente um caso perdido. Eu acho que a gente deveria, em si, ajudar essas pessoas a entender que tem tratamento, que pode ser que ela não fique curada, mas que ela tenha uma qualidade de vida e uma vida funcional, que viva com mais tranquilidade. Outro mito que eu quero abordar aqui, que a gente escuta muito, esse muito mesmo, apenas mulheres têm o transtorno. Não. Em si, por pesquisas, a maioria dos portadores do transtorno de personalidade borderline são mulheres. Mas homens também têm. Vide eu. Eu tenho diagnosticado, conheço outros que também são diagnosticados com os transtornos. Então esse mito que apenas mulher tem é irreal. Eu vi muitas vezes que o border em um relacionamento ele é promíscuo. Às vezes ele trai, que tipo, é do border trair. Não, realmente não. Querendo ou não, cada pessoa tem sua individualidade, vai reagir a situações de maneira diferente. Independente do transtorno, dele gerar um certo tipo de. Como eu posso dizer? Um certo tipo de padrões, ou um certo tipo de semelhanças em si seria melhor para esse caso. Ele não é totalmente idêntico de uma pessoa para outra. Tem muitas que realmente traem, tem outras que se automutilam em situações do relacionamento. São vários os tipos de manifestações. No outro vídeo eu falei um pouco sobre o relacionamento borderline, acho que lá daria para entender um pouco. Então eu creio que é um mito, esse padrão, essa regra da traição, que o borderline trai. As pessoas com transtorno de personalidade borderline só querem chamar atenção. Realmente não. Realmente às vezes a gente quer chamar atenção para um problema que realmente existe dentro da gente. E a gente não sabe outros métodos de pedir ajuda. Não seria um método assim de chamar atenção porque eu sou aparecido, porque eu preciso aparecer. Não seria isso. Por exemplo, os cortes, a automutilação. Também já tem vídeo no canal sobre isso, em que eu falo sobre isso. Muita gente vê a cicatriz de alguém ou vê alguém que se corta e já fala: isso aí é pra chamar atenção, só quer aparecer. Não, realmente não, há um motivo. E o motivo é uma dor muito grande que a gente sente, tem que transpassar isso de algum jeito, às vezes a gente não consegue falando. O transtorno de personalidade borderline é raro. Ele não é tão raro assim. Estima-se que 2% da população mundial tenha o transtorno. E esse número ainda é bem raso, bem mal estudado. Por que eu digo isso? Muitos médicos não gostam de dar o diagnóstico de borderline.
às vezes não é uma coisa tão simples de se diagnosticar, leva um tempo, tem que se excluir muita coisa para fazer o diagnóstico. Só que eu acho que é uma coisa que deve ser falada, que muita gente tem e não recebe o tratamento correto por ser um assunto meio assim escondido, muita gente não conheceu, eu acho que tem que ser falado. E não é uma coisa tão rara assim. Um dos mitos que eu acho bem assim tristes pra gente que tem transtorno é dizer que a gente parece psicopatas ou se compara a psicopatas. Realmente o borderline ele é totalmente oposto do psicopata e não tem nada a ver a personalidade psicopata com a personalidade borderline. Por exemplo, a gente pode ver nos traços de um psicopata, procurando um pouco no Google, não precisa muito, que a relação deles com sentimentos, que praticamente eles não têm aqueles sentimentos, e o borderline já é um excesso de sentimentos. Quando ele entra no relacionamento, qualquer coisa ele vai de cabeça, ele se entrega totalmente. O borderline num relacionamento geralmente ele copia outra pessoa, ele tenta copiar a personalidade, transformar em outra pessoa. Visto por mim e por outros casos e muita coisa que eu já li, eu creio que não seria exatamente se transformar em outra pessoa, mas sim você se adequar à rotina dela, fazer coisas que ela faz, querer ser ela, de certa forma, que você sendo ela, você possa agradar mais ela, que assim ela olhará para você e falar, poxa, essa pessoa se encaixa perfeitamente comigo, e nesse encaixe, nessa similaridade, ela ficará comigo, ela não me abandonará. Então, automaticamente leva a essa percepção de cópia. Essa pessoa está copiando a personalidade da outra. E às vezes, quando termina esse relacionamento, ela perde essa personalidade, já volta ao seu estado normal e passa a copiar outra, de algum outro relacionamento, talvez. Então, eu creio que não seria exatamente seria copiar, seria tomar mais pra si. Outro mito que eu queria abordar é que dizem assim: quem tem o transtorno de personalidade borderline, ele não tem capacidade de convivência com outras pessoas. Isso realmente é um mito. Uma que realmente é um pouco mais complicado de se conviver com a gente, mas não que é impossível, a gente não é um monstro. Eu creio que as pessoas devem entender que a gente tem certas dificuldades, que a gente é emocionalmente estável, que a gente é de extremos, e às vezes tem que pisar em ovos mesmo para falar com a gente, tem que tomar um certo cuidado, medir as palavras. Eu creio que as pessoas deveriam ter essa percepção para melhorar a convivência entre elas e nós. Mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, convivência do borderline com outras pessoas. Melhorar toda essa convivência, entende? Então acho que depende também da pessoa que está se convivendo. Porque pra gente ela também pode se tornar insuportável, desencadeando certos comportamentos que outras julgariam insuportáveis. Entendeu? Então eu acho que é muito mais simples para uma pessoa que não tem nada ponderar suas palavras ou suas atitudes para nos deixar no mínimo confortáveis e ter um relacionamento mais saudável do que forçar certos tipos de coisas.